NBC TG Estrutura Conceitual, capítulo 2, características qualitativas de informações financeiras úteis. Então, a gente vai ver características qualitativas fundamentais e de melhoria, além disso, algumas restrições do custo, né, sobre relatórios financeiros. Essas características qualitativas identificam os tipos de informações que tendem a ser mais úteis a investidores, credores por empréstimos e outros, né, ou seja, os usuários primários, para que eles possam tomar as suas decisões. As características são afetadas pelo custo, que é uma restrição generalizada sobre a capacidade da entidade que reporta de fornecer informações financeiras úteis, né? E essa restrição de custo se aplica de forma similar e pode ser diferente para diferentes tipos de informação. É a famosa relação custo-benefício. Se o custo for muito alto para eu divulgar uma informação que não vai trazer tanto benefício, não é então vantajoso eu divulgar. Temos que ter equilíbrio, né, nessa relação custo-benefício. Essa é a restrição de custo. As características qualitativas das informações úteis, né, se a informação financeira tem que ser útil, ela deve ser relevante e representar fidedignamente aquilo que pretende representar. Portanto, as características qualitativas fundamentais são relevância e representação fidedigna. Essa informação útil, com essas duas características, ela é melhorada, a utilidade é aumentada se essa informação for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. Então, comparabilidade, capacidade de verificação ou verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são as características qualitativas de melhoria dessas informações. Vamos às características fundamentais, né? Relevância e representação fidedigna. Informação relevante é aquela que é capaz de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários, ainda que esses usuários optem por não utilizar essa informação para tomar a decisão. Então, essa informação financeira, para ser relevante, ela tem valor preditivo, confirmatório ou ambos. Ela tem valor preditivo se ela puder prever resultados futuros, né? Não precisam ser previsões, não é uma bola de cristal, um prognóstico, aquilo que vai acontecer com certeza, né? Mas elas são empregadas pelos usuários para que eles mesmos façam as suas previsões. Então, preditivo é auxiliar o usuário a fazer uma previsão sobre o que vai acontecer. E valor confirmatório é que fornece feedback, né? Ou seja, aquilo que confirma ou altera, né? Que retifica ou ratifica aquilo, né, de avaliações interiores. Então, preditivo é daqui para frente. Estou predizendo algo que vai acontecer na frente. Confirmatório é daqui para o passado. Eu estou confirmando algo que eu já tinha previsto lá no passado. Geralmente, né, como essas informações são interrelacionadas, geralmente as informações que possuem valor preditivo também possuem valor confirmatório. E a relevância conta com a materialidade. A materialidade é um aspecto da relevância. E a informação ela é material se a omissão dessa informação puder influenciar razoavelmente as decisões que os principais usuários de relatórios financeiros para fins gerais tomariam, né? Então, materialidade é um aspecto da relevância, não pode se confundir com relevância. E ela é específica com base na natureza ou magnitude, dependendo do item que a gente vai divulgar. Esse item pode ser material em maior ou em menor quantidade, né, do que um outro item. Por exemplo, munição. Se a gente colocar o estoque de munição, se faltar uma munição, isso pode ser perigoso, né? Então, a materialidade da munição ela é com quantidade pequena. Por quê? Porque pode ser perigoso, porque uma pessoa pode ter furtado essa munição, então, para utilizar em outros fins. Já se a gente estiver falando de folha de ofício, papel A4, né? Então, essa materialidade pode ser maior porque o papel ele tem uma relevância menor de acordo com a decisão de determinados usuários. Então, só um exemplo para vocês. Logo, não se pode especificar um limite quantitativo uniforme, né, para todos os materiais, aí, para predeterminar se aquele item é material ou se a materialidade dele é maior ou menor, de acordo com a natureza ou magnitude. Representação fidedigna é outra característica qualitativa fundamental, e ela vê a essência dos fenômenos, né? Então, a gente tem que fornecer informações apenas sobre, não apenas sobre a forma legal, né? Mas sim sobre a sua essência, sobre a forma material, né? Então, essa representação fidedigna, ela tem três características. A informação tem que ser completa, neutra e isenta de erros. A perfeição nunca ou raramente é atingida. O objetivo é maximizar essas qualidades tanto quanto for possível. O que significa, então, vamos ver essas três características da representação fidedigna?
né? Completa significa que todas as informações necessárias para que o usuário compreenda os fenômenos que estão sendo representados, inclusive todas as descrições e explicações necessárias estejam disponíveis. A gente tem que divulgar a informação de forma completa. E isso inclui ativos, né? Por exemplo dos ativos, no mínimo a descrição da natureza do grupo, se ativo circulante, ativo não circulante, a representação numérica dos ativos, né? Ou seja, em quantidades, né? E a descrição daquilo que a representação numérica retrata, se ele está sendo avaliado pelo custo histórico ou valor justo, por exemplo. A representação neutra é aquela que não é tendenciosa, ela não é parcial, ela não toma partido, né? Ela não possui inclinações, não é enfatizada e também não deixa de ser enfatizada. Ela é neutra. E também ela não é manipulada para aumentar a probabilidade de que a informação vai ser recebida de forma favorável ou desfavorável. Não significa informação dada sem nenhum propósito ou nenhuma influência sobre o comportamento, não é? Ao contrário, as informações financeiras relevantes são aquelas que fazem a diferença na decisão do usuário, então, por natureza, sim, elas já vão ter alguma influência. Mas a informação neutra é aquela que não é feita com a tentativa, né, de influenciar a opinião entre uma opinião favorável e uma opinião desfavorável sobre a entidade. Nós temos que utilizar na informação neutra o exercício da prudência. A prudência é um princípio de contabilidade na norma já revogada, né? A resolução 650 de 93, ela está aqui, essa prudência, essa mesma prudência está aqui na estrutura conceitual. A resolução 750 de 93 foi revogada porque antes ela estava junto com essa norma. Existiam duas normas falando sobre princípios de contabilidade, entre eles o da prudência, né? Então foi revogada a 750 para ficar apenas a estrutura conceitual falando sobre isso. E a prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamentos sob condições de incerteza. O exercício da prudência significa que ativos e receitas não devem ser superavaliados e passivos e despesas não são subavaliadas, né? Então, prudência é, se tiver duas alternativas possíveis para ativos e receitas, tu coloca a alternativa menor, menor valor. E para passivos e despesas, a alternativa maior. Então, esse é o exercício de prudência. Então, a prudência não permite a subavaliação de ativos, né? Nós temos que ter cuidado nessa mensuração para que ativos e receitas não fiquem subavaliados ou para que passivos e despesas também não fiquem superavaliados, ou seja, acima aí dos seus valores. A divulgação distorcida pode levar à superavaliação, subavaliação de elementos. E a representação fidedigna, por fim, não significa a representação precisa em todos os aspectos, né? Livre de erro significa que não tem erro ou omissão na descrição do fenômeno. A gente chama também livre de erro material, né? Ou na essência. E o processo utilizado foi selecionado e aplicado sem erros. Então, livre de erros não significa perfeitamente precisa em todos os aspectos, né? Ela pode ser fidedigna a informação se o valor for descrito de forma clara e precisa, como sendo uma estimativa. Nós fazemos a estimativa e nós vamos ter uma nota explicativa para dizer como foi essa estimativa, né? Dizendo como foi calculado. Daí sim, daí é uma informação que nós estamos dizendo o processo de mensuração dela, de divulgação, e aí ela pode ser considerada livre de erro, ainda que ela não seja exata, que ela seja uma estimativa. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, nem a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a tomar boas decisões. Portanto, a informação útil tem que ter os dois. Tem que ter representação fidedigna e tem que ter relevância. Sem um desses itens, não é uma informação útil para os usuários da contabilidade. E como a gente faz isso? Né? Existe um passo a passo que a estrutura conceitual nos dá, que é aqui 3 passos, né? Em primeiro lugar, o primeiro passo é identificar o fenômeno econômico que aconteceu, informação sobre o que é capaz de ser útil para os usuários. Em segundo lugar, é identificar o tipo de informação sobre esse fenômeno que é mais relevante, ou seja, como eu vou divulgar essa informação para que ela seja relevante. Em terceiro lugar, se as informações estão disponíveis e se podem fornecer representação fidedigna do fenômeno econômico. Se esses 3 passos forem seguidos, né, o processo para satisfazer as características fundamentais está completo. Se não, a gente tem que tratar uma outra forma de divulgar aquele fenômeno econômico, né, e passar para o próximo aí para divulgar melhor. Então, 3 fases aí para 3 passos para tornar útil a nossa informação contábil. E essa informação contábil útil, a informação útil pode ser melhorada, ela pode ter a sua utilidade aumentada se ela for comparável, tempestiva, verificável e compreensível. Vamos ver a primeira característica qualitativa de melhoria, que é a comparabilidade. Por exemplo, a gente tem que optar
né, investidores, né, os usuários da contabilidade, têm que optar por vender ou manter investimento, investir em outra entidade, né, comparar informações similares sobre outras entidades, informações similares sobre a mesma entidade referente a outros períodos e datas. E a comparabilidade é isso. A comparabilidade é aquela característica que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens, né? Ver itens, se itens são iguais ou se itens são diferentes. Então, diferentemente de outras características qualitativas, a comparação exige pelo menos dois itens, né? Ou dois itens ao longo do tempo em uma só entidade, itens ao mesmo tempo em entidades diferentes, por exemplo, para comparar qual é a mais vantajosa ou a menos vantajosa. A consistência é um aspecto da comparabilidade, né? Ela é relacionada à comparabilidade, mas não é a mesma coisa. A consistência diz que nós devemos utilizar os mesmos itens, mesmos métodos para os mesmos itens. Não adianta eu comparar um estoque avaliado ao custo com outro avaliado ao valor realizável líquido. Nós temos que ter o mesmo parâmetro para comparar os dois. Isso é consistência. Mesmos métodos para os mesmos itens, né? Então, comparabilidade é a meta, ou seja, a gente quer tornar a informação comparável, e a consistência, o uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, ajuda nessa comparabilidade. E para comparabilidade, portanto, coisas similares devem parecer similares, né? E coisas diferentes devem parecer diferentes. Simples assim. Capacidade de verificação, né, significa que diferentes observadores, bem informados e independentes, podem chegar ao consenso, embora não acordo necessariamente completo. Não precisa ser uma opinião igual, mas opinião e consensual sobre determinado item que está sendo avaliado. A verificação pode ser direta ou indireta. Aqui um exemplo de direta pode ser contando o dinheiro do caixa. A indireta pode ser verificar dado de entrada do caixa, né? Por exemplo, caixa inicial, ver tudo que entrou no caixa, ver tudo que saiu e estimar o caixa final. Então, é uma forma de verificação indireta. A estrutura conceitual traz também um exemplo sobre estoques. Um exemplo de conferência de estoques aí, direta e indireta. Tempestividade, que é outra característica qualitativa de melhoria, além da comparabilidade e da verificabilidade que nós já vimos, né, ou capacidade de verificação, a tempestividade significa disponibilizar informações aos tomadores de decisão a tempo para que sejam capazes de influenciar as decisões desses tomadores. Então, a informação tem que ser tempestiva. Aqui é o aspecto temporal, né? Quanto mais antiga, de forma geral, a informação, menos útil ela é. Mas a informação antiga deve ser publicada também, porque ajuda a avaliar tendências, a avaliar aquele patrimônio ao longo do tempo. Então, a informação antiga não deve ser excluída, mas a informação atualizada deve ser disponibilizada com tempestividade. Aqui a tempestividade também lembra do princípio contábil da oportunidade, né, que é a informação íntegra e tempestiva, para que os usuários possam tomar suas decisões. E a última característica de melhoria é a compreensibilidade, que nos diz que as informações têm que ser apresentadas de forma clara e concisa, né? Claro, que as pessoas entendam, e concisa, resumida, né? O mínimo possível para que não desfaça a clareza. E alguns fenômenos são complexos, né? Normal, a gente tem nas finanças fenômenos complexos, mas não podemos excluir esses fenômenos. Eles têm que ser apresentados, né, com a máxima clareza e concisão possíveis, né? Se a gente excluir, o relatório pode ser incompleto, a informação pode estar distorcida, né? A informação tem que ser completa. Se a informação não for completa, ela não tem representação fidedigna e não é uma informação útil, portanto. Então, temos que tomar cuidado com a compreensibilidade. E relatórios financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das atividades comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente, ou seja, que conseguem ver no detalhe. E algumas vezes, mesmo esses usuários aí, com altíssimos conhecimentos, né, precisam buscar o auxílio de um consultor, de um especialista, para compreender informações sobre fenômenos econômicos complexos. As características qualitativas de melhoria devem ser maximizadas tanto quanto possível. Então, deve existir um esforço da administração para maximizar as características qualitativas de melhoria. Isso é um processo iterativo e que não segue uma ordem prescrita, é sempre melhorando, né? Cada divulgação melhorar sempre a qualidade dessa informação. Essa é a ideia das características de melhoria. E o custo é uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas pelo relatório financeiro. Então, é sempre bom ter um equilíbrio entre custo e benefício para divulgar a melhor informação possível.
Ao aplicar essa restrição de custo, a gente tem que avaliar se é provável que os benefícios do relatório justificam os custos incorridos para fornecer e utilizar essas informações. Então, a gente procura considerar custos e benefícios em relação ao relatório financeiro, de modo geral, e não apenas em relação a entidades individuais. A gente não vai focar em algum tipo individual, neste caso, da relação custo-benefício, né, de usuário. A gente vai olhar para os usuários de uma maneira geral para definir, então, a relação custo-benefício, e assim a gente encerra o capítulo número 2. Próximo vídeo, capítulo número 13. Vamos ver como isso é cobrado. Vamos praticar aqui o nosso capítulo número 2, estrutura conceitual, questão número 7, que você pode tentar resolver agora, parando o vídeo, ou se prosseguir, vamos resolver juntos. As informações financeiras relevantes são capazes de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Sobre a relevância, análises assertivas e, a seguir, assinale a alternativa correta. 1. Informações financeiras são capazes de fazer diferença em decisões se tiverem valor preditivo ou confirmatório, ou ambos. Está correto. Vimos que a informação relevante ela tem valor preditivo, confirmatório ou ambos, preditivo e confirmatório. Geralmente ela tem os dois. 2. Informações financeiras não precisam ser previsões ou prognósticos para ter valor preditivo. Correto também. Não precisa, não é bola de cristal, né? A gente fornece meios para que os usuários façam as suas previsões. Daí o valor preditivo. Está correto. 3. Informações que possuem valor preditivo frequentemente não possuem também valor confirmatório. Aqui está errado. Geralmente, o que possui valor preditivo, a gente consegue predizer, também possui valor confirmatório. Essa informação predita depois pode ser confirmada. Geralmente é assim, portanto, a alternativa o item 3 está incorreto, né? E vamos assinalar como correta a alternativa E, pois apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. Questão 8. Conforme pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, no que se refere à qualidade da informação contábil, deve ser maximizada tanto quanto possível a... Você pode tentar responder agora, parando o vídeo, se quiser, né, para ter mais tempo. Se você decidiu prosseguir, nós devemos encontrar aqui aquela característica qualitativa que aumenta, né, que maximiza a utilidade da informação, a qualidade. E a única que está aqui é a verificabilidade, a alternativa A, ou capacidade de verificação também, conforme o CPC é sinônimo, né? A essência sobre a forma não é uma característica qualitativa. A fidedignidade está dentro da representação fidedigna, né, que é uma característica qualitativa fundamental. Então, para ter uma informação contábil útil, logo, ela não deve ser maximizada tanto quanto possível. Não, ela tem que estar lá, ela é obrigatória, né, diferentemente da característica qualitativa de melhoria, que deve ser maximizada. A relevância também é uma característica qualitativa fundamental, ela para ser útil a informação, ela tem que estar lá. E a materialidade não é uma característica qualitativa, é um aspecto da relevância, conforme nós vimos no nosso pronunciamento. Questão 9. Você pode tentar resolver agora, ou, se preferir, né, parando o vídeo, resolver agora, ou se preferir, nós podemos resolver juntos. E a questão aqui diz o seguinte: informações financeiras devem ser úteis e relevantes, devem representar fidedignamente aquilo que pretendem. A respeito das características qualitativas de informações financeiras, assinale a alternativa correta. Comparabilidade é uniformidade. Para que informações sejam comparáveis, coisas similares não devem apenas parecer similares, e coisas diferentes não devem apenas parecer diferentes. Mentira, né? Para que as informações sejam comparáveis, coisas similares devem parecer similares e diferentes devem parecer diferentes. Errada aqui a alternativa A. B. Relatórios financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento das atividades comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente. São usuários bem informados que não precisam buscar auxílio, né? Precisam buscar auxílio de um consultor para compreender informações sobre fenômenos econômicos complexos. Alternativa B, incorreta, portanto. C. Comparabilidade não é uniformidade. Para que informações sejam comparáveis, coisas similares devem parecer similares e coisas diferentes devem parecer diferentes. A comparabilidade de informações financeiras não é aumentada, fazendo que coisas diferentes pareçam similares ou que coisas similares pareçam diferentes. Aqui, gabarito, portanto, letra C, né? A comparabilidade não é uniformidade, correto? Né? Então, para que as informações sejam comparáveis, coisas similares devem parecer similares, diferentes devem parecer diferentes, e a comparabilidade não é aumentada se a gente distorcer a informação, ou seja, se coisas diferentes parecerem similares. Não, as coisas diferentes não têm que parecer similares.
Elas têm que parecer diferentes, diferentes, coisas similares, sim, tem que parecer similares. Alternativa C, portanto, é a alternativa correta aqui, o nosso gabarito. D. Quando valores monetários em relatórios financeiros não puderem ser observados diretamente, em vez disso deverem ser estimados, surge incerteza na mensuração. Nesse caso, essa informação não pode ser divulgada, não, ela deve ser divulgada. Ela deve ser divulgada, né, e tem que ter uma explicação sobre essa estimativa, senão, senão isso afeta a representação fidedigna, né, pela informação não ser completa, ela vai faltar alguma informação. E informações relevantes são capazes de fazer diferença nas decisões tomadas, portanto, se usuários optarem por não tirar vantagem delas ou delas já tiverem conhecimento, não são informações relevantes. Mentira. Mesmo assim, elas são informações relevantes, né? Elas fazem diferença nas decisões, são capazes de fazer diferença das decisões tomadas, mesmo que os usuários optem por não tomar essas decisões. Gabarito, portanto, letra C. E no próximo vídeo nós vamos ver o capítulo 3 da nossa estrutura conceitual. Até lá!